E aí, meus amigos produtores de leite, tudo certo? Agora são 9 horas da manhã. As vacas já querem sombra e água fresca. Tá certo elas, se elas já comeram, né? Se elas já fizeram o papel delas, então tá tudo certo. Elas podem ir para a sombra, devem ir para a sombra descansar. Mas nem tá tão quente hoje não. É que elas são manhosas mesmo. Elas são mondoquinha. Mas enfim, o que eu quero passar para vocês hoje? No título aí vocês devem ter visto a transição de vacas de leite para vacas de confinamento, né? Mas fiquem tranquilos, não vou fazer confinamento delas não. Não vou fechar elas em galpão não. Só quero passar o que geralmente acontece. Às vezes o porquê que isso acontece e o que é tendência de acontecendo quando a gente vai evoluindo. Não é necessariamente preciso fazer isso, mas tem uma certa tendência. Bem, agora são 9 horas da manhã, vocês podem ver que elas comeram bem até a pastagem. Aqui da Estrela Roxa, né? Ainda tem bastante pastagem aqui. À noite elas podem vir aqui de novo. Depois eu vou olhar uns piquetes lá para baixo, se lá tiver melhor. Eu já vou colocar num melhor, né? Mas se em todo caso elas podem vir de noite aqui de novo. Agora deve estar fazendo em torno de uns 20 graus. Mas as minhas vacas estão muito acostumadas à sombra e água fresca. Não faz mal, elas gostam. É bom para mim também, que agora elas vão para a sombra, vão descansar, vão deitar, vão ruminar o que elas comeram no coxo hoje de manhã. Um pouquinho de silagem com a ração. E a pastagem. Então tá tudo certo, tá tudo dentro dos conformes. Mas o que eu quero passar hoje para vocês? Vamos lá para a sombra, vamos lá. Vamos lá. Olha só. A gente vai aumentando a quantidade de animais, né? No começo, quando eu comecei, a gente tinha 6 vaquinhas. Comecei com 6 vaquinhas. Depois foi para 10. E foi indo. Hoje eu tô com 21 vacas. Aqui não estão todas. Algumas estão secas, né? No período seco, para depois entrar nas pastagens de inverno. Onde eu concentro a minha produção de leite para ganhar um preço maior. Já que aqui eu consigo, ali onde é que tá o milhete seco, onde tá essa motinha, ele vai em pastagem de inverno, né? Uma pastagem de alta qualidade, de alta digestibilidade e é fresco para as vacas. As vacas comem mais durante o dia. Pois bem, aumentando a quantidade de vaca, eu ainda quero chegar em 25, 30 vacas, tá? Em 25 vacas em produção e mais ou menos 30 vacas. Entre 30 vacas e 25 vacas em produção eu quero ter. Enquanto que eu tenho pouquinhas vacas, que nem agora todas elas aqui têm uma sombra, certo? Todas elas aqui, ó, elas vão ali se escondendo, um pouquinho ali, um pouquinho aqui, mas elas têm que se deitar, né? Se for para ficar em pé, elas podem ir lá dentro do matinho, tem bastante sombra lá dentro do matinho lá. Só que lá elas não conseguem deitar, elas gostam de deitar numa área mais plana. Então, aqui elas deitam, ó, elas vão deitar aqui, por aqui tudo, vão ficar descansando aqui. Isso é enquanto que tá o sol da manhã. O sol da manhã tá aqui. Quando o sol da tarde começa a virar, vai para lá, aí elas vão lá para a área de baixo. Depois eu até posso mostrar lá para vocês, onde elas ficam lá na área de baixo. Mas enquanto que eu tô com poucas vacas, esse pedacinho aqui comporta, né? Esse pedacinho aqui comporta esse tanto de vacas. Se eu aumentar a quantidade de vacas, as vacas já não vão couber tudo aqui, né? Já não vai ter espaço que chega. Ah, eu posso plantar mais árvores. Vamos supor que eu feche daqui assim de árvores até lá na outra lá. Eu tenho todo esse espaço aqui. Tudo bem. Né? Mesmo que eu acabe com um pouco da pastagem, onde vai árvore, geralmente o pasto embaixo não se dá bem. Mas está tudo bem. Tem outros lugares de pastagem, né? Mas o que começa a acontecer? Com mais animais, no sistema de silvopastoreio, no sistema de sombra de árvores, ao ar livre. Agora aqui até que está seco. Olha ali como é que essa vaca já tá, em plena 9 horas da manhã. Nem tá quente ou pintada, mas para ela tá, né? O organismo dela tá aí digerindo
A comida dela, ali dentro está um forninho, então ela precisa respirar para baixar a temperatura corporal dela. Imagine vocês que aqui tem, ó, que ainda tem um pouco de lama. Imagina vocês que dê semanadas de chuva. Isso aqui ia ser uma lameira pura. A primeira até aqui eu tirei todas as pedras, olha aí. Agora eu botei de volta, ó. Tem pedra aqui, tem pedra ali. Por que eu coloquei de volta? Porque elas estavam deitando aqui dentro dessa lama aqui. Elas vinham aqui, faziam xixi, cocô, lama. Até vim com um trator de uma empurrada para lá primeiro. E depois eu botei essas pedras de volta aqui, ó. Para elas não deitar aqui dentro. Elas estavam deitando aqui dentro justamente para se refrescar. Não é culpa delas, né? Não fazem isso porque elas queriam se refrescar. Então, se fica chovendo 1, 2 semanas, muito período de chuva, né? Isso aqui ia virar um lameiro. Cada vez mais aqui lameiro também. Ali a grama ia se acabar e ia virar lameiro. Ia virar um barreiro puro. Então as vacas iam ficar deitando dentro. O que ia acontecer com isso? Mastite estoura, né? Mastite ambiental ali para estragar as vacas, para bater nas vacas é o de menos. Então, com o aumento de vacas, né? O terreno não aumenta, não estou aumentando o terreno. Mesmo se aumentar, se eu concentrar minhas vacas tudo num lugar só, sempre vai ser, as vacas produtivas sempre vai ser num lugar só. Ia superlotar isso aqui, ia virar um barreiro, não ia ter conforto para as vacas, né? Não cairia bem. As vacas iriam, mesmo se não pegasse mastite, mesmo se não deitasse, elas iriam produzir menos leite se acontecesse isso, né? De não se deitar para ruminar. Mas mesmo que não pegasse uma mastite ambiental, certamente elas iriam vir tudo sujo, tudo com teto tudo sujo. Então o que a gente, quando começa a crescer, tende a fazer? Eu vou ali embaixo mostrar para vocês ali onde é que elas vêm no período da tarde, então a gente tende a fazer um galpão para elas irem de baixo. Muitos estão fazendo já aqui, quem tem um pouco mais de animais. É que nem eu, começa com pouquinhas vacas, a sombra, o cara consegue botar uma sombra aqui, uma ali. Só que quando começa com mais vacas, não dá mais, né? As vacas pisoteiam muito a grama, ficam muito paradas no lugar, vira barro, vira lama. Então tu não tem mais como controlar. Isso já está um pouco acontecendo comigo, nem que eu não estou com muitas vacas, né? Só 21, mas já está acontecendo. No período de muita chuva, isso aqui já vira, lá em cima vira barro, aqui também, ó. Aí aqui então elas vão vir no período da tarde, né? Aí o sol vai lá assim, ó. Vai indo lá, meio-dia aqui. E à tarde então elas ficam aqui, ó. Você pode ficar aqui no período da tarde. De manhã, ó, ali tem umas vacas secas de manhã, ali também tem sombra ali, naquele pátio ali. Às vezes, se apurar, eu boto lá naquele galpão lá, onde é do meu irmão lá, que dos meus pais, que eu alugo. E lá perto de casa também tem mais uma sombra lá que eu boto lá. Então quando começa a dar muita lama aqui, eu começo a mesclar. Eu boto um pouco lá, uma semana lá, uns 2 dias lá, uma semana aqui. Vou mesclando para não virar muita lama, né? Mas enfim, acho que deu para vocês compreender. Começa a virar muita lama. Isso aqui começa a virar um barreiro, se der muita chuva. Começa as vacas virem muito sujas, pode dar uma mastite ambiental, né? As vacas deitam com o ubre ali dentro do barro. Sempre as vacas que pariram, as mais produtoras de leite, elas sofrem mais com calor. Então elas deitam mais dentro da lama para tentar se proteger. Elas, com a pressão do leite dentro do ubre delas, tem tendência de ficar gotejando. Então a porta de entrada para um patógeno, para uma bactéria entrar no ubre, se instalar no ubre, é ideal. E fora, né, o desconforto térmico que elas têm no sol. Então temos a pretensão de fazer o quê? De fazer um galpão de manejo. A gente chama aqui de galpão de manejo. Que nada mais é de praticamente um galpão igual se fosse um compost barn, né? Seria um galpão tudo aberto com serragem para elas deitar debaixo nas horas quentes ou nas horas de chuva, que a gente não quer que elas estejam nos pastos estragando a pastagem ou sofrendo ou tendo desconforto térmico. Eu tendo a fazer isso aqui, nessa área aqui. Aqui até as minhas cercas ainda estão tudo bagunçadas. Eu já aterrei isso aqui. Antigamente aqui era uma açude também. Lá onde é que é a esterqueira também era um barreiro. Isso aqui é tudo barro, pessoal. É tudo
atoleiro aqui, eu fui aterrando aos poucos, eu tenho que ir fazendo aos poucos para criar uma camada em cima, né? Eu não consigo drenar isso aqui certo, então eu vou aplicando terra, vai dando uma camada, vai se socando, vai compactando, eu vou aumentando, aumento até formar uma grande camada de terra para não ter como atolar, né? E então aqui também agora já aterrei mais um pouco, vocês podem ver aqui que um nível, esse nível aqui, lá onde estão as vacas, ó, tá um pouco mais alto, né? Então 50 centímetros mais alto. E ainda vou botar mais uma camada ali por cima, eu vou cavar mais ali no barranco, ali naquele poste ali assim. Eu vou cavar mais lá, dar mais uma camada de uns 20, 30 centímetros. Aí então eu vou estar com um barracão, né? Um barracão, um galpão, a gente chama aqui o galpão de manejo. Que nada mais é, imaginem vocês, eu com uma grande quantidade de vaca, elas iriam sair lá do piquete, iriam se movimentar até aqui, todo nessa área aqui, na sombra, né? Na sombra, com uma cama boa, uma cama de serragem, um compost barn. E aqui elas iam descansar, iam refrescar, para então à tarde elas ir de volta lá, uma horinha de novo no piquete lá, ou nos outros piquetes. E se esquentar de novo, voltam de novo, e à noite então se dirigem, né, na hora da ordenha, se dirigem lá para serem ordenhadas. Esse é o galpão de manejo. Então, a gente tende a fazer isso, muitos estão fazendo aqui, e eu sou um que vou fazer também, assim que possível, né? Agora eu vou acabar escavando o restinho, deixar um tempo parar de novo para compactar, né? Para firmar a terra, tá? Então depois está dando início à construção desse barracão aqui. Aqui em redor também quero mexer bastante ainda. Aqui estava atolando tudo ainda. Então eu tentei botar a máquina esses dias aqui para endireitar esse resto aqui. Ainda não, ela não consegue entrar ainda. Joguei um pouco de terra ali, deixar secar um pouco. E eu tenho que ir aterrando aqui. Quero aterrar aqui, né? Deixar tudo bem bonitinho aqui assim. Daí plantar um amendoim forrageiro. Deixar que nem o barranquinho lá depois da esterqueira, ó. Que nem aquele barranquinho lá assim. Deixar tudo bem bonitinho, sabe? Agora ainda tá em mato. A gente tá de vez em quando aí roçando, passando um veneno. Que eu já passei para ficar limpinho, né? E a gente vai, aqui eu também quero aumentar um pouquinho. Aí aqui eu vou botar um bueiro, aqui vem bastante água lá de cima, vou mudar aquele caminho ali. E aqui as vacas vão entrar ali e aqui vai ser tudo cimentado, tudo. Então para as vacas saírem ali do composto, do barracão, né? Elas não vão ser confinadas, elas não vão ganhar nenhum tipo de trato ali. Elas vão poder sair dali e vir se dirigir aqui e lá para dentro. E lá do outro lado ainda eu vou fazer um pé de dilúvio, né, para elas lavar o pezinho delas. Às vezes quando elas vêm direto, vamos supor, se elas vêm direto das pastagens de manhã cedo, né, elas vêm aqui, às vezes aqui vai estar um pouco com lama, que eu também quero botar o material, deixar sempre limpinho para não tipo, elas fazem o cocôzinho delas ali, o cara junta, joga na esterqueira, a esterqueira não vai dar, que vai estar coberta de lona, joga lá no pasto para lá, ou joga ali no amendoim forrageiro, depois deixar sempre bem limpinho. Mas os pés delas, quando estão na pastagem, sempre vão vir sujos, né? Então, às vezes elas, no dia de chuva, passar no pé de dilúvio, já devia ter feito, mas ainda não fiz, exatamente por causa disso aqui, né? Eu quero ainda transformar essa área aqui, tem que mexer muito aqui ainda para ficar bom. Aí o cara cimenta tudo aqui, ó, até aqui na entrada aqui, e a partir da hora que tá tudo certinho, tudo limpinho ali, elas já não tem mais contato com terra, já vão entrar ali, vão entrar bem limpinha lá para ser ordenhada. Então são meus planos, né? Aqui elas não vão ganhar trato. Tá? Aqui não vai ser um galpão de trato, vai ser simplesmente um galpão de descanso para elas. Vai ser para elas abaixar a temperatura corporal, para elas descansar, para elas ruminar, para produzir leite aqui bem confortável. O trato vai continuar sendo lá. Aí, mas digamos que futuramente, né, eu queira confinar essas minhas vacas. Vai duvidar? Eu não tenho a mínima pretensão em fazer. De início agora não penso, não passa pela minha cabeça em confinar a vaca, porque a pastagem para mim é muito rentável, né? O meu manejo, através da suplementação das vacas, da comida das vacas ser abaixo de pastagem. Só que eu tenho uma grande parte das minhas pastagens alugada, né? Essa parte aqui é alugada, ó. São os 3 hectares que é alugado. Vá que eu perca esse aluguel, que é encostadinho aqui. Então eu tendo aí 30 vacas,
Eu não vou conseguir suplementar todas as minhas vacas através da pastagem. Embora que eu adube, aqui tem outras pastagens ali onde estão essas vacas secas, tem mais pedaços de pasto, só que é bastante morro. Então, às vezes, uma vaca de alta produção ir lá em cima, num pico do morro lá, talvez não compense. Então, vá saber se um dia eu não perco esse aluguel, ou vá saber qual é meus planos futuramente. Meus planos agora é construir esse galpão de manejo para elas. Mas a pecuária de leite é sempre uma constante evolução. Não é que você tenha que evoluir, né, que é obrigado a fazer. Se está dando dinheiro, digamos assim, time que está ganhando não se mexe, tudo bem. Mas depois naturalmente acaba perdendo o estímulo, acaba perdendo o interesse, acaba tendo um acostume da atividade e acaba desgostando. Então, se você não tiver um estímulo, não tiver um pensamento diferente, um pensamento em evoluir, às vezes você pode estar desanimando da atividade, né? Mesmo que esteja sendo rentável, mesmo que está te dando muito lucro, às vezes, né, é bom ter uma mudança. E se fica sempre uma coisa contínua, às vezes pode desanimar. Não estou dizendo que isso aconteça, mas é bom. O que eu quero dizer? É sempre bom estar evoluindo, sempre evoluir. E o confinamento, às vezes, é uma evolução. Como eu já falei, não passa pela minha cabeça em confinar as vacas, tá? Mas não vou dizer que nunca, não posso dizer que nunca. Se eu perder o aluguel, se eu quiser continuar comendo tanto de vaca, se os meus filhos quiserem continuar na atividade, se eu não comprar vamos supor, um terreno fora para cada um, para eles tocar a sua própria atividade, não, vamos concentrar as forças, tudo aqui dentro. Então, como é que eu vou triplicar a minha produção, vamos supor, para ter 3 famílias aqui dentro da minha propriedade, se meu terreno é pequeno? Então eu vou ter que confinar e trazer trato de fora, né? O que eu acho que não é muito rentável, não é muito legal comprar todos os tratos da vaca. O confinamento funciona bem quando a grande maioria, pelo menos o volumoso, a gente consegue produzir na nossa propriedade. Começa a comprar muito de fora, então o lucro diminui muito, né? Mas enfim, não é impossível de eu confinar a vaca. É só o que eu estou querendo dizer para vocês. Não é meus planos, não quero fazer, mas não é impossível de fazer. Agora eu vou falar para vocês qual a principal vantagem de confinar uma vaca. A principal vantagem então é essa, de conseguir colocar mais vacas em pequeno espaço de terra, né? Concentrar mais vacas em pequenas propriedades. Você confina as vacas, compra mais tratos de outra propriedade, mais comida de outra propriedade e concentra mais vaca dentro da tua propriedade, aumenta a tua produção de leite. Um ponto positivo é esse. Outro ponto positivo, é um dos mais positivos que tem, é que se a vaca pudesse escolher, ela queria todo dia a mesma comida, tá? No mesmo horário, e de preferência com o mesmo produtor. Vamos supor, ela preferia que eu viesse dar para ela todo dia a mesma comida igualzinha, que fosse eu que desse a comida para ela, que fosse eu que ordenhasse ela, sempre igual. Ela quer a rotina, quanto mais rotina tiver para uma vaca de leite, melhor. Então, por isso também é importante você ter uma rotina para suas vacas, mesmo que esteja a pasto, né? Seguir sempre os mesmos horários, ter uma rotina que ela se acostume fácil e você seguir essa rotina. Aí você consegue produzir mais, que a vaca gosta mais de rotina. Então, um dos principais motivos de melhorar a produção de leite da vaca é a gente consegue botar a rotina nela, consegue fornecer a mesma comida e saber o que está dando de comida para ela. O que é o ruim da pastagem? Ponto negativo da pastagem. Agora tinha pastagem lá, mas eu não sei quanta pastagem de qualidade, pastagem sobrando, mas eu não sei quanta pastagem que a vaca comeu, né? Embora a gente faça os cálculos, faça algumas teorias, alguns cálculos para ver quanto que ela comeu, não dá para saber de certeza. Ela não ficou lá o dia inteiro lá em cima comendo, ela ficou algumas horinhas. E algumas horinhas que ficou lá comendo, às vezes tem uma que comeu, outra que não, uma que ficou empurrando a outra que não deixou a outra comer. Enfim, eu não consigo saber quanto que a vaca comeu. E também não consigo, principalmente, saber qual é os nutrientes que tem naquela grama, né? Eu vou ali, faço uma análise bromatológica dessa grama nessa semana, ela tem um tipo de nutriente, né?
ela tem tanto por cento de proteína, tem tanto por cento de energia, tanto por cento de NDT, enfim. Essa semana é uma coisa, semana que vem, quando já passou um pico de ureia, mesmo se a gente botar ureia ali toda semana, às vezes não consegue botar uma ureia toda semana porque não chove, às vezes não é necessário botar uma ureia toda semana, que já tem que chega, mas o pico de proteína que vai estar no pasto não vai ser todo igual toda semana. Então é muito volátil os nutrientes que tem na grama, um dia está de um tipo, outro dia está de outro. E se você confina a vaca, maioria do seu trato já vai estar guardado, vai estar lá estocado. O silo vai estar estocado, se você fizer silo de grama vai estar estocado, se você fizer feno vai estar estocado, se você fizer um pré-secado vai estar estocado. Se não estocar, você vai estocar uma grande quantidade. Aí o que é a vantagem, né? Qual é a principal vantagem? Vem o nutricionista na sua casa, um técnico, um zootecnista, nutricionista, vai lá, pega a análise de cada material que você vai tratar dentro daquele mês para suas vacas, vai fazer a análise bromatológica e vai fazer uma receita de comida para suas vacas. Ó, essa vaca pré-parto vai ganhar isso, a vaca em final de lactação vai ganhar isso, a vaca em período de transição vai ganhar isso, a vaca de alta produção, que está chegando no pico de lactação, vai ganhar isso. Cada vaca, você divide em lotes, né? E cada lote de vaca vai ganhar uma nutrição diferente. E é fácil. Se está acabando o seu lote de comida, vem o nutricionista de novo, vai lá, faz o balanceamento de um outro lote, de um outro silo, de um outro capim que está lá guardado e balanceia a dieta de novo. Se quiser fazer para cada vaca, pode fazer também, mas geralmente quando tem mais vacas se divide em lotes, né? Então a principal vantagem de ter o gado confinado é isso, é saber o que tu está dando para as vacas, né? Poder fazer uma dieta, um balanceamento para dar especialmente para cada vaca. Aí tu sabe quanto que a vaca vai comer, né? Sabe o quanto que ela vai produzir e vai ajustando a dieta em cima disso. Na base de pastagem não dá para fazer isso, porque um dia a análise bromatológica desse capim vai dar uma coisa, na semana que vem já pode dar outra. Na entrada de verão, começo de chuva, o capim tem um certo tanto de proteína, quando começa a ficar seco já tem outro. Então é constante que a gente tem que mudar isso ali. E aí tu tá um dia num capim, um dia tu tá no outro, um dia tu tá no piquete, um dia tu tá no outro. Então é muito variado, né? Essa informação que tu tem para dar para tuas vacas, para fazer uma dieta para tuas vacas no sistema de pastagem. Por isso, um nutricionista à base de pastagens, se ele não for um bom profissional, às vezes ele não acerta muito bem, né, a dieta para suas vacas. E não que o nutricionista não queira ou não saiba fazer, é que também a maioria dos programas de formulações de dietas são para vacas à base de confinamento. A base de pastagem é muito difícil botar o que cada pasto, quanto de pasto que ela está comendo por dia, né? Um dia está fresco, ela come um monte, come aí 40 quilos. Um dia que está quente, que nem vai ficar quente hoje, ela vai lá e deu 2 bocadas, às vezes, e não come mais. Vai comer mais silagem. A análise bromatológica da silagem você pode fazer, se tiver um feno também pode fazer, mas da pastagem, faz essa semana, semana que vem ela vai estar difícil. Por isso que em sistemas de a base de pastagem, comida à base de pastagem, tem que ser um pouco diferenciado o tratamento de comida delas, né? Principalmente a distribuição de ração para elas. Tem que ser analisado vaca por vaca. Geralmente quando é sistema de pastagens não é muita vaca também, então você poderia separar por lote, mas o ideal é fazer vaca por vaca, principalmente para nós pequenos produtores de leite. É fazer acompanhamento de vaca por vaca, né? Para então dar uma ração para cada vaca, conforme então a pastagem no ano, conforme você tem aquela comida durante aquele mês, né? Vamos dizer assim, para então não estar perdendo dinheiro. Isso é uma gestão eficiente dentro da pecuária leiteira, né? Analisar o que cada vaca está te produzindo, qual o período de lactação de cada vaca, para entregar para cada vaca o que ela precisa. Assim você tem uma rentabilidade, você tem uma lucratividade dentro da pecuária leiteira através de pastagem. A pastagem é um trato muito barato, sim, só que ela é um pouco complicadinha. Ela te entrega altas doses de proteína, se ela for bem manejada, isso é uma grande vantagem, né? Se você extrai a vaca, é uma maravilha que ela consegue ali na pastagem boa, tirar a proteína para ela.
Isso é muito bom. No confinamento a gente tem que dar tudo ali para ela comer. Só que então a gente não sabe certinho o que ela vai estar consumindo e nem o que ela tem à disposição de consumir, né? Que ela tem à disposição vamos dizer, de proteína, de NDT, de fibra lá da pastagem. E é nesse intuito que eu quero fazer para você alguns vídeos sobre gerenciamento da atividade leiteira através de pastagens, né? Para quem tem vacas, tira leite de vacas, que a maior parte de comida delas é a base da pastagem. Nós temos a deficiência então de não saber o que elas estão comendo certamente por dia, mesmo que a gente faça uns cálculos, faça uma projeção do que elas possam estar comendo, mas não é assertivo, né? Não é igual a gente ter elas confinadas. Então nós temos esse probleminha, mas nós temos a vantagem que elas mesmas vão buscar a comida delas. Essa comida delas, se a gente cuidar bem dessa comida, a comida vai dar grande possibilidade delas de entregar uma boa capacidade de produção de leite, te produzindo mais lucro, né? Então, o nosso papel é gerenciar o fornecimento de ração e qual a ração dá para elas, enquanto que elas estão comendo pastagem, ração ou volumoso, enfim. Então, eu quero fazer uma série de vídeos para vocês sobre esse gerenciamento da comida, gerenciamento da ração que cada vaca ganha, principalmente para nós pequenos produtores de leite, tá bom? Então, convido você para acompanhar agora o canal durante uns dias sobre essa questão de como dar cada ração para cada vaca, quanto de ração para cada vaca. Tem muitas perguntas frequentes sobre isso no canal, né? Quanta ração a gente dá. Então, eu vou estar dando a possibilidade para você para estar aprendendo isso aí, tá bom? Espero que esse vídeo tenha esclarecido algumas coisas para você e me aguardem aos próximos vídeos então. Abraço!